falar sobre política, Rivaroli. Vamos conversar sobre este assunto aqui na capital e polêmicas ligadas a político, que pelo visto não cessam, né? O deputado estadual do Paraná, Renato Freitas, do PT, está sendo processado pelo grupo Carrefour e o motivo é ter vandalizado, segundo o Carrefour, uma das lojas da empresa ao pichar palavras de ordem, uma manifestação em 2020. Inclusive o deputado Renato Freitas, né, já não é mais vereador, registrou o momento em que ele recebeu aí a intimação da justiça nas redes sociais, filmou lá sendo notificado nas redes sociais. Vamos acompanhar um trechinho aí. Eu queria compartilhar um momento aqui ao vivo com vocês. Uma oficial de justiça está aqui na Assembleia para me intimar criminalmente, né, de um processo criminal contra mim, que é a outra parte prejudicada, é o Carrefour. Aí tá falando com ironia, né? Outra parte prejudicada fez essa live, então, para mostrar lá que estava recebendo a notificação, o papel. Então, só para relembrar o que aconteceu, em novembro de 2020, o Renato Freitas era vereador de Curitiba, pelo PT também, participou de uma manifestação contra aquele episódio nacional, né? A morte de um homem negro em uma das lojas das redes de supermercado, e isso em razão da ação de seguranças, né? No Rio Grande do Sul. Então, teve uma manifestação no bairro Parolê, em Curitiba, e por lá, o então vereador tinha pichado uma frase lá na porta da loja, num pedaço da loja, de Martin Luther King, que ele falou que era uma frase forte, emblemática, de luta e tudo mais. O mercado entendeu que é vandalismo, tá processando, né? E agora ele recebeu a intimação. E aí, quando ele foi ler, porque ele fez a live ali com o trechinho, estou aqui recebendo intimação, pelo visto o Carrefour tá me intimando aqui e tal. Quando ele foi ler exatamente o documento, ele teve uma reação um pouco irônica, digamos assim. Ele disse que ele está muito poderoso para conseguir fazer uma empresa do tamanho do Carrefour se sentir uma vítima. Vamos acompanhar o trechinho. É uma audiência que o senhor tem, provavelmente... Criminal? Criminal. Ah, por conta... A outra parte é quem provocou, quem noticiou, o Carrefour? Isso, exato. Vítimas, Carrefour, você coloca, registra pra mim. E você vai ficar com o senhor. Vítimas, Carrefour, comércio, olha só. Eu fazendo Carrefour de vítima, quem diria? Eu devo estar com muito poder. Aonde que é a sua audiência? A sua audiência está marcada, virtual, está virtual. marcada pro dia 20. 20, ok. Tchau. Tchau. Autor, Ministério Público do Paraná, vítimas, Carrefour Comércio e Indústria Limitada. Que coisa, não? Eu fiz o Carrefour de vítima, mas o Carrefour foi responsável pelo assassinato, através de um espancamento, né, brutal, de um homem negro que não estava cometendo nenhum delito. Muito bem, então tá aí ele falando, que coisa, né? Fui lá na porta do Carrefour, pichei a loja numa manifestação, numa frase de ordem, e agora tem uma audiência dia 20 para responder aí pelo que o Carrefour entendeu ser vandalismo, dano ao patrimônio, enfim, ele, né, se colocando como vítima, disse então o deputado Renato Freitas. Que irônico, né? Que irônico. Gente, ele foi preso aqui em Curitiba por pichação, teve que responder pelos atos dentro da igreja, foi flagrado usando o carro da Câmara para buscar a mãe, junto com a filha, né? O carro de serviço da Câmara de Vereadores em horário de expediente. Me parece que para o Renato Freitas só valem as possibilidades legais quando é a favor dele. Quando é contra, não. Quer dizer, então, porque houve aquele incidente terrível por parte da segurança do Carrefour, que é absolutamente abominável, e o Carrefour vai pagar por isso. Se eu não me engano, foi até em Porto Alegre, né, que isso aconteceu, né? Foi em Porto Alegre. E eu frequentava aquele Carrefour, inclusive porque eu morei em Porto Alegre. Aquele episódio lamentável, preconceituoso, que o Carrefour está pagando por tal. Quer dizer, então, que o Carrefour, todos os Carrefour do mundo, têm que ser pichados, fecharem as suas portas e não existirem mais. Óbvio que não, né? Lembre-se, ele é um mestre em direito. Os crimes são personalíssimos. Quem comete os crimes é que paga por aqueles crimes que cometeu. Ponto. Mas quando é a favor dele, ele pode ser um legalista, né? Ele pode ser alguém que defenda os direitos dos criminosos e tudo mais. Quando é contra, não. Ele age com ironia e age com cinismo. Eu volto a repetir aqui, vou repetir toda vez que falarem de Renato Freitas.
é um personagem político que está se perdendo na contradição do próprio personagem. Tá virando uma figura caricata. E quando o político vira uma figura caricata, o próximo passo dela é ir para o ocaso, para o esquecimento, para o alijamento por parte dos seus colegas e não conseguindo mais fazer nada. O Renato Freitas, como político, está traçando exatamente esse caminho. E eu, se fosse o Carrefour, faria a mesma coisa que fez. Eu acho que a gente precisa refletir um pouco sobre essas teorias de desobediência civil, de protestos coletivos violentos. A minha pergunta é: isso cabe na sociedade hoje em dia? É essa reflexão que nós temos que fazer. A desobediência civil, para mim, cabe em alguns momentos. Quando você tem governos ditatoriais, quando você tem governos brutos, que as pessoas não têm que cumprir regras de ficar em casa, têm que se manifestar na rua, isso é uma desobediência civil. Quando você pega e tange o coletivo. Agora, sair quebrando e pichando tudo por aí, depois jogar essa possibilidade na teoria da desobediência civil, para mim, não. Isso não passa de vandalismo. 10 horas e 41 minutos.